pessoas lindas, bonitas, gostosas e cheirosas, tudo bom com vocês? Eu me chamo Pedro Brito Corrêa e eu vou aparecer aqui pra vocês. Tudo bom com vocês, gente? Eu tô voltando mais uma vez aqui com essa revisão de Direito Penal no projeto Professor do Futuro para a prova de vocês, que é a prova integrada. Essa grande revisão vai te ajudar na hora de fazer a prova com algumas dicas que os professores que dão aula para vocês nos deram para ajudar em direcionar vocês nessa grande etapa de pesquisa e, acima de tudo, de preparação para a prova. Vamos lá, gente, então? Vamos fazer uma breve revisãozinha sobre o que? Hoje a gente vai falar sobre a aplicação da lei penal no tempo. Acima de tudo, a gente vai aplicar na teoria do resultado da atividade mista, o princípio da retroatividade, da ultratividade, contagem de prazo e as frações não computáveis. Vamos começar com a teoria do crime quanto à aplicação da teoria da atividade. Eu não sei se está aparecendo aqui o mouse para vocês, mas vamos olhar aqui. A teoria da atividade diz que se considera a consumação do crime, ou seja, é considerada para o CP quando a conduta praticada pelo agente, ou seja, no momento da conduta do agente, seja uma ação, seja uma omissão, é o que importa para ser considerado praticado o crime. Já na teoria do resultado é diferente. O crime é considerado praticado no momento do seu resultado que gera, ou seja, com a sua consumação. A teoria do resultado objetiva esse resultado para outras questões mais específicas. A teoria do resultado não é adotada no CP? É adotada, mas em algum aspecto mais específico, que é a prescrição. Para a prescrição, eles utilizam a teoria do resultado e ali começa a ser considerado praticado o crime e eu começo, de fato, a fazer a contagem do prazo prescricional. Já na teoria da ubiquidade, que é mais utilizada pelo Código Penal, quando a gente vai falar sobre a lei penal no espaço, aí eu venho com essa teoria, que basicamente ela faz o quê? É considerado praticado o crime, seja no momento da sua conduta, seja no momento do seu resultado. Então ela apresenta pega esse grande compilado da atividade e do resultado e transforma em uma só. Por isso que ela também é considerada como teoria mista. Vamos aqui então para os princípios que norteiam essas teorias e como isso é importante para a gente fazer uma grande revisão. A gente tem o princípio da irretroatividade, da ultratividade da lei penal. A irretroatividade da lei penal é o quê? Que ela não incide sobre fatos que ocorridos antes da vigência da lei, ou seja, ela não pode retroagir. A lei não pode retroagir para prejudicar o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito, a não ser que seja para beneficiar. E aí a gente vem com o princípio da ultratividade. As leis, na verdade, ultrativas, alcançam fatos praticados durante a vigência, que é a própria redação que eu trouxe aqui para vocês. Essa ultratividade, na verdade, nos possibilita o quê? Que, por mais que a lei tenha sido revogada, ela continua sendo aplicada se ela for benéfica ao réu. Você lembra quando eu falei no outro vídeo sobre novatos legis impédios, novatos legis incriminador, essas coisas? A novatos legis imélios e abolice os crimes, a novatos legis incriminador e a novatos legis impédios são esses dois pontos. Coisas boas para o réu, coisas ruins para o réu. Se eu tenho uma lei que é boa para o réu, mas que foi revogada, eu continuo com ela, porque não faz sentido eu deixar de beneficiá-lo. Agora, se forem coisas ruins, não tem por que eu voltar para jogar e prejudicar o réu. Então, o que ainda estava bom, continua bom. E o que passou a ser bom, aí eu volto para ajudar o réu. Se não for bom, eu fico do jeito que está e volto, jogo para o futuro ou jogo para o passado. Se for bom, eu jogo para o passado, se permitir. Se for ruim, nunca se joga para o passado. Mas se estava ruim no passado e hoje está bom, a gente aplica o que hoje está bom, tá bom? É assim que funciona basicamente. Ficou meio confusinho assim minha fala, mas é só pra vocês lembrarem. E retroatividade, eu só retroajo a lei penal se for para beneficiar, mas sempre zelando pelo ato jurídico perfeito o direito adquirido. Se for para prejudicar, eu nunca vou voltar. A ultratividade é o mesmo segmento. Eu só continuo com a vigência aplicando uma lei que já foi revogada, ou seja, eu retroajo a presença dela, se for para beneficiar o réu, se ela continuar sendo benéfica. Ah, mas e os casos que foram praticados quando a lei já estava revogada? Não aplica. Mas os casos das condutas praticadas durante a vigência da lei, que era benéfica e deixou de ser, aí eu aplico, porque foram praticados durante a sua vigência. É basicamente essa a noção dela. E aí, quando a gente traz o que com isso? A gente precisa entender que, tanto nessa retroatividade quanto na ultratividade, quando a gente fala da teoria da atividade, da resultado e da ubiquidade, quando a gente vai fazer o início da contagem ou da consideração da prática do crime para a contagem dos prazos, ou até mesmo da consumação, essas coisas, a gente precisa entender a contagem de prazo no Código Penal. A gente tem uma contagem de prazo no Código Penal e no Código de Processo Penal. E é bem simples. No Código Penal, no seu artigo 10º, ele diz o quê?
O dia do começo, que está aqui em cima na minha cabecinha, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Ou seja, mas é aí que tá. Se eu considero o dia do começo, e se já estiver no fim do dia? Então, considera-se. Então, se eu, por exemplo, no exemplo que eu trouxe, a pessoa praticou no dia 10 de janeiro de 2015, às 22 horas. Quando começou e é considerado para contagem de prazo, é a prática do crime dele. Dia 10 de 11 de 2005. Ah, mas faltam 2 horas para acabar o dia. Um pouco importa. Naquele dia começa a contar. E aí a gente precisa de algumas coisas para entender algumas peculiaridades. Ah, mas tem juiz que aplica e sentencia com uma fração, por exemplo, é, 1 ano, 3 meses, 4 dias, 20 horas e 12 minutos. O que a gente vai levar em consideração para contagem e para aplicação da lei penal? A gente vai levar em consideração o artigo 11, que diz o quê? Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. A lei é antiga, por isso que fala cruzeiro, certo? Seria real. Na multa nem mais é aplicada essa concepção porque ela tem algo mais específico com a mudança da sua redação. Então o que a gente vai compreender aqui? Com essa nova redação das frações não computáveis na pena, o que não for dia, mês e ano, a gente não considera. Então parou no dia, é só no dia. Ah, mas tem 8 horas. Não é considerado. Ah, mas tem 8 horas e não sei quantos minutos. Também não é considerado. É no máximo até dia. Contou dias, ponto. Ah, mas são 23 horas e 59 minutos. Tá bom. É o dia que eu vou contar. Não vou considerar 23 horas e 59 minutos. A gente descarta. E na multa é um pouquinho mais diferente. A multa não é mais considerada essas pequenas frações. Hoje a gente trabalha com dias multas. Dias multas variam-se de acordo do salário mínimo, que pode ser uma pequena fração do salário mínimo vigente na época do fato praticado, ou um salário mínimo baseado-se, por exemplo, em 3, 10, 20 vezes o salário mínimo. É uma pequena noção. Então agora é assim que é computado. Cada dia multa equivale a não sei quantos por cento, quantas as frações ou a multiplicação do valor do salário mínimo vigente na época do fato. Graças a isso, gente, eu fiz essa pequena revisão com vocês sobre essas pequenas teorias, da teoria da atividade, da resultado, da ubiquidade, como a gente aplica na contagem de prazo e quando a gente desconsidera-se no cômputo do prazo algumas fraçõezinhas, lembrando da retroatividade e da ultratividade. Qualquer coisa, gente, entra nas redes sociais, manda um direct pra gente. Esse tá meu Instagram, que também é meu Facebook, meu @pedro.bristo, e a gente tem aqui o da Paty Marcial, que vai dar outras revisões sobre direito penal com você, que tá aqui com a minha dupla, tá bom, gente? Muito obrigado por ter nos assistido. Continue assistindo as outras revisões do projeto Professor do Futuro e não deixe de acessar nossas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau, gente!